Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E hoje a gente vai falar Douro Boys que passaram no Brasil, fizeram muito barulho. Vamos falar do vinho do Porto Novo da Grahams, vamos falar do livro do Dias Lopes, vou falar de um novo projeto na campanha gaúcha e vou falar do Chianti Rufino, quem ainda se lembra dele. Eu começo essa semana falando do Douro Boys. O Douro Boys é um grupo de vinícolas ou de pessoas que são os enólogos, os donos dessas vinícolas, que surgiu em Portugal, na região do Douro, no começo do ano 2000. O que acontecia naquela época? Os produtores de vinho eles estavam começando a descobrir que eles podiam fazer também vinhos tranquilos ou vinhos de mesa e não apenas os vinhos fortificados que a gente conhece ali do norte de Portugal. E nessa época, pouca gente sabia que o norte de Portugal, a região do Douro, podia elaborar esses vinhos. É uma região conhecida, famosa e referenciada pelos vinhos do Porto. E eles sentiram a necessidade de ir para o mundo divulgando os seus vinhos. Eles não eram os únicos produtores de vinho de mesa, mas eles conseguiram fazer um movimento enorme, chamar muita atenção. Além de serem muito divertidos, o encontro dos quatro é sempre uma delícia, você sempre dá muita risada, mas eles também elaboram muitos bons vinhos e sabem da importância de divulgar esse grupo. Eles vieram para o Brasil, tem mais de 20 anos do movimento, chamar mais atenção a esse trabalho que eles estão fazendo. E aí eu tive a oportunidade não só de participar de uma degustação premium com vários vinhos elaborados, tanto nos vinhos secos, tranquilos, como nos vinhos do Porto, e tanto para os vinhos tintos como para o vinho do Porto tem cuvées especiais que são feitas por esse grupo que chama Douro Boys, como depois eu tive a chance de almoçar com eles, trocando ideia e pensando em futuro, e foi uma conversa muito interessante. Desde assim da necessidade de continuar divulgando o Douro, mas felizes por terem conseguido pôr o Douro no mapa, mas também a questão de como é que o estilo de vinho melhorou. Teve uma conversa assim, não, a gente, na troca de conhecimento, de opinião, a gente decidiu fazer vinhos não tão potentes, são vinhos potentes ainda, mas procurando uma coisa mais fresca. Por exemplo, tem toda a questão do vinho branco, que no início quase não tinha, hoje esse grupo faz bons vinhos brancos. Então assim, foi uma conversa muito enriquecedora, eu acabei trazendo diversos aspectos, seja no paladar, que é o texto da Levant Filosofia de ontem, comentei também na CBN e postei várias coisas no Instagram, porque eu acho que é um movimento, um grupo que a gente tem que prestar atenção. O foco continua em Portugal, agora falando da Grahams, que é uma grande casa de vinho do Porto, uma das maiores, inclusive. O Anthony Symington, que é da 5ª ou da 6ª geração da família, veio para São Paulo para participar do lançamento do Porto Very Old, 50 anos. É um tawny, um estilo tawny de vinho do Porto, e hoje em dia a Grahams passa a ter 10, 20, 30, 40 e 50 anos. Nesse estilo de vinho do Porto, que é um estilo mais sofisticado, com vinhos que estão há muito, muito tempo, pelo menos 50 anos na média, nos cascos, nos tonéis ali da Grahams, e que dá um vinho com aromas, notas mais evoluídas, um buquê bem legal. Essa categoria de vinhos velhos, Very Old Wines, do vinho do Porto, é uma categoria relativamente nova e a gente tem percebido um movimento de vinícolas que decidem por elaborar esse produto e outros que falam, não, eu tenho que guardar, garantir vinhos para minhas produções de tawnies de 10, de 20, de 30 anos e eu não vou investir nessa categoria. Mas não deixa de ser um movimento novo nesse vinho do Porto, que é uma bebida tão tradicional. Vale sempre lembrar que o vinho do Porto é a primeira região demarcada de Portugal, quer dizer, o Douro é a primeira região demarcada de Portugal pelos marcos pombalinos do século XVIII, exatamente para garantir a origem das uvas do vinho do Porto. De Portugal, eu vou para a Itália para falar do Chianti Rufino, que acho que é uma marca de Chianti, lembra com aquela garrafa com a coisa de palha pendurada ali nas cantinas, que eu acho que todo mundo, ou pelo menos todo mundo da minha geração, ou a geração acima, deve se lembrar. Pois bem, o Rufino hoje é uma vinícola que pertence a um grupo americano, que é o Constellation Brand, que aliás a semana passada eu comentei que tem toda essa notícia, que eles vão se desfazer das marcas de bebida. No jantar, este não foi o tema era o produto, o vinho Chianti Rufino. E foi muito interessante porque assim, você percebe que ele está ficando um vinho mais moderno, com menos arestas, e principalmente você tem o Chianti Rufino, que é o carro-chefe de vendas, mas tem vinhos de pequenas regiões ali da Toscana, com a Sangiovese,
elaborando os vinhos mais sofisticados, de maior qualidade, embaixo do guarda-chuva Rufino. Esses vinhos mais sofisticados são vinhos de maior qualidade, e o mais interessante foi saber que hoje em dia a Rufino tem o Alberto Antonini, que é um enólogo super legal como consultor, e o Pedro Parra como aquele desbravador de terroir. O Pedro Parra, para lembrar, é um chileno super especialista no que tem embaixo da terra, e é ele que está trabalhando ali e trazendo uvas de maior qualidade para a Rufino. E da Itália para o Brasil. Vocês vão lembrar que recentemente eu fui ali para a região da Campanha, divisa Uruguai, Brasil. Contei para vocês de vários projetos que eu tinha gostado. Dessa vez eu degustei aqui em São Paulo os vinhos do Cerro de Pedra. Também um projeto novo e também nessa tendência de pessoas que não são do mundo do vinho investir em ter o seu vinhedo. O diferencial, o que é? É que você não tem a tradição, mas você tem todo, vamos dizer assim, um business plan, uma ideia do que você pode fazer, aonde você pode chegar, qual é a melhor variedade na região, até porque outras pessoas, outros vinicultores já tiveram na frente e já conseguiram selecionar um pouquinho quais são as variedades promissoras ali na região. O Cerro de Pedra conta com alguns enólogos consultores, um deles é o Flávio Pisato, que faz um Merlot, que foi o vinho que eu achei que mais destaca no portfólio deles. Espero me surpreender com os próximos rótulos. E agora eu vou falar não de vinho, mas de gastronomia. Eu adoro o Dias Lopes, eu acho que ele tem uma importância muito grande no universo da gastronomia brasileira, né? E ele é um amigo querido, faz coisas muito interessantes com gastronomia principalmente e entende bastante de vinho. E eu queria falar do livro dele, Os Delírios de Dom Quixote, que foi lançado essa semana e que eu fui a primeira na noite de autógrafos, a primeira dedicatória dele no lançamento é minha, e que tem receitas do Alain Villa-Espejo. Tá aqui a minha dica. E é isso. Hoje a gente tem menos notícia, até porque tem coisas que eu ainda não posso contar, como essa semana teve um podcast bem legal que eu gravei e também uma degustação especial para o paladar, mas que vai ser publicado mais para frente, aí eu comento. E sobre as notícias que eu comentei aqui, se vocês quiserem palpitar, perguntar, é só mandar mensagem. Boa semana!